Boa noite. Japonês não, aqui é só americano. Não. Boa noite, boa noite. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui me prestigiando. Eu queria agradecer ao Cresce por estar aqui, ao senhor presidente Viana. Muito obrigada. E hoje eu estou aqui para abrir uma parceria com vocês, brasileiros, corretores como eu, que trabalham nos Estados Unidos, e que gostaria que vocês trouxessem seus clientes para investirem conosco lá na América agora. Falo português. Falta palavra. Eu peço a Rosângela de vez em quando para dar o ponto. De vez em quando eu peço a Rosângela para me dar o ponto. Eu sou Realtor, sou graduada pelo Graduate Institute of Realtor. Eu tenho a credencial do Accredited Buyer Representative, que eu trabalho direto com buyer. Eu tenho o direito de trabalhar com buyer. Buyer é o comprador. Desculpa. Não, a gente vai dando... Ela vai dando ponto aqui. Eu sou especializada em relocation, que é pessoas que vêm de outros países e de outras cidades que desejam comprar propriedade na Flórida. Sou membro do National Association of Realtor, do Orlando Realtor of Association, do Florida Association of Realtor e do Women's Council of Realtor. Como eu cheguei aqui no CRES, vendendo uma casa para a Rosângela. Rosângela foi minha cliente em Orlando e o meu sonho sempre foi poder vir para o Brasil e falar para vocês. E aí eu falei para a Rosângela e estou aqui hoje. Estou realizando o sonho de poder trabalhar com vocês, corretores brasileiros, uma oportunidade que todos nós podemos ganhar. Eu lá na Flórida e vocês aqui, porque eu não posso trabalhar no mercado brasileiro, vocês não podem trabalhar no mercado americano, e agora nós vamos fazer uma parceria com a Rosângela, com a R3 Martinelli, vamos trabalhar juntos. Hoje eu vou apresentar Orlando para vocês, como é ser corretor nos Estados Unidos, o real estate business, o negócio da correção imobiliária nos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho do mercado americano, desse boom imobiliário. Como corretor de imóvel brasileiro, como vocês, vão vender propriedades nos Estados Unidos, e a nossa companhia na América, em Orlando, a R3 Martinelli Management. Eu acredito que muitos de vocês conheçam os Estados Unidos. Quem já foi aqui para... Quem conhece Orlando? Orlando não é só o Mickey Mouse. A Flórida, ela é um estado que ela é reconhecida internacionalmente e tem uma vantagem muito grande do clima e, além do mais, do preço da propriedade ser muito boa. Então, atrai clientes e atrai compradores de toda a parte do mundo. E agora é a nossa oportunidade de trazer para a Flórida, para investir na Flórida, o comprador brasileiro. Bom, vocês conhecem Orlando, um pouquinho da minha cidade. Foi continuar. Peraí, eu apertei aqui. O dedo foi mais nervoso.
think you know Orlando? Oh, we're so much more. Não é só parque. Bom, como se tornar um corretor de imóveis na Flórida? Você tem que ter 18 anos, curso universitário, 72 horas no mínimo, 72 horas presenciais de aula. Quando você se inscreve para fazer a sua prova, quando você se inscreve na escola para fazer o seu curso, imediatamente você tem que preencher um formulário dizendo se você tem algum antecedente criminal. Este formulário vai ser enviado para Tallahassee, que é a capital da Flórida, para o departamento do governo, que é o órgão do governo, que é o DBPR, que é o Department of Business and Professional Regulation. Do momento que eles vão lá e vão verificar a sua ficha. Enquanto isso, você está fazendo a escola, tá? Para você passar na escola, a sua média de aprovação é 8. Se quando você está fazendo, você faz a sua inscrição para mandar para a DBPA, você tem que colocar os seus fingerprints, tem que tocar piano, eles vão para Tallahassee, vão ver a sua ficha corrida na polícia. Se você for aprovado, aí você está apto a fazer a sua prova para o Estado. Fazendo a prova, para passar na prova do Estado, você tem que tirar nota 8.5. No momento que você passou na prova do Estado, você já é um Sales Associate, que é um agente imobiliário e tem que colocar, você não pode trabalhar sozinho, você tem que colocar a sua licença numa empresa imobiliária. O meu caso, eu trabalho para a Century 21 Professional Group. Com a licença na Flórida, eu posso vender propriedade no Alabama, Arkansas, Colorado, Connecticut, Geórgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Tennessee, desde que eu me inscreva na associação de Realtor local. Aqui no Brasil, você pode trabalhar em todos os estados, nos Estados Unidos, não. Realtor. O Realtor é quando você tem a designação de Realtor, você passa a ser realmente um corretor de imóveis. E para você ter essa designação de Realtor, porque quando você sai da escola, você entra para o negócio do real estate, você sai como Sales Associate. Depois você se torna corretor de imóveis quando você se afilia ao Realtor. Você tem a National Association
of Realtor. Primeira coisa, eu tenho que ser parte da Orlando Realtor Association. Sendo parte da Orlando Realtor Association, automaticamente eu já sou parte da National Association of Realtor. Aí tenho que preencher, tenho que fazer um curso, tem um curso para fazer, e no momento que você é aprovado nesse curso, eu já me torno Realtor. Eu sou uma corretora imobiliária. Eu estou apta, estou diferenciada no mercado e apta a fornecer aos meus clientes um serviço melhor e mais personalizado. Para trabalhar na Century 21, tem alguém da Century 21 aqui? Para trabalhar na Century 21, você tem que fazer parte da National Association of Realtor. E você tem que ser um Realtor, principalmente no meu escritório. O código de ética de um Realtor são 9. Você tem que tratar de forma honesta e justa. Você tem que ser leal ao seu cliente, confidencial, obediente. Obediente, eu tenho que prestar explicar ao meu cliente passo a passo, obedecer a ele, não explicar a ele todo o processo. Eu tenho que full disclosure, total transparência das informações. Tudo o que acontece, se eu estiver num processo de vender uma propriedade, tudo o que acontece nessa propriedade eu tenho que abrir ao meu cliente. Eu tenho que prestar contas, porque no momento que você coloca um contrato nos Estados Unidos, você tem que ter um escrow deposit, que é um depósito para o processo do contrato seguir. Isso é um sinal que no momento do fechamento da escritura eu levo esse depósito comigo. Eu tenho que eu tenho que ser diligente, respeitar todos os prazos. Nos Estados Unidos, as datas são muito importantes e uma data sempre vale a última data do contrato. Isso é super importante. Então, nós temos que... Tudo tem prazo. Do momento que você não cumpre o prazo, você está sem o contrato. E divulgar todos os fatos conhecidos. Como, por exemplo, se eu sei que nessa propriedade uma pessoa foi morta lá, assassinada, eu tenho que dizer ao meu cliente isso. Eu tenho que divulgar ao meu cliente esse fato. Eu não posso dizer que uma pessoa foi morta se ela morreu por AIDS. A lei não me permite fazer isso, tá? Mas se ela se suicidou ou se ela morreu na propriedade, eu tenho que divulgar isso ao cliente. Este é o escritório que eu trabalho, a Century 21. A Century 21, meu escritório, ele abriu desde 1986. Ele está bem conceituado, é um escritório bem conceituado no Southwest da Flórida. Nós temos 2 escritórios. O meu é localizado na Dr. Phillips, bem perto da área da Universal Studios, SeaWorld, e o outro é localizado no Windermere. Nós estamos no Southwest da área de Orlando. Agora nós vamos falar do business do real estate, o negócio do real estate. O negócio imobiliário que é composto de várias atividades, inclusive a corretagem imobiliária, construção e investimento. Eu, com a minha licença, eu posso vender imóveis que estão em construção, propriedades para investimento e casas. Eu não posso vender comercial. A minha licença é para residencial. Acredito que aqui você possa vender comercial e residencial, né? Para você fazer comercial, você tem que fazer uma outra licença. Eu só posso vender residencial, tá? Agora nós vamos falar do mercado do boom. Pode fazer perguntas. Está sendo gravado, senão ele ligou. Alô? Qual é o teu nome? Edmundo, trabalho na R3 Martinelli. A pergunta é a seguinte: você não tem licença para comercial. Se nós tivermos um cliente comercial na Century, nós teremos um parceiro lá que pode colaborar? Tenho. Na minha empresa, nós temos um realtor comercial, um corretor comercial. Eu trabalho em parceria com ele. Eu posso
ir junto com o cliente, no momento que o seu cliente chegar, inclusive agora eu estou fazendo uma transação assim, eu tenho um cliente brasileiro, eu acompanho ele, mas eu não posso fechar um negócio comercial, eu não tenho como disclose os termos comerciais, mas eu acompanho o seu cliente o tempo inteiro, até o momento do fechamento da escritura. Nós podemos ficar linkados nesse sentido também. Obrigado. De nada. O comercial, se ele tiver licenciado para residencial, ele vende a residencial. Mas são diferentes. Para você tirar uma licença de comercial, isso leva 2 anos. É como se fosse uma universidade. Ok? Agora eu vou contar um pouquinho do mercado que vocês todos estão sabendo, que todo mundo fala que os Estados Unidos está quebrado. Tá difícil. O problema do mercado imobiliário hoje em dia, esse é o problema, é devido às mortgage companies, que são as companhias que deram dinheiro para os compradores, forneceram dinheiro aos os financiamentos, as empresas financeiras. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2004, 2005, qualquer pessoa podia comprar uma casa, tá? Você não precisava ter muito, você não precisava ser legalizado, você não precisava ter nada. Você tinha um tax ID, $1.000, você comprava uma casa. Tá? Isso foi a ganância do mercado financeiro. Qualquer um era classificado para comprar. E as pessoas compravam uma casa 100% financiado, com juros variável. Então, todo mundo diz, estou pagando $1.000, $2.000 de aluguel de casa, então eu posso pagar isso numa prestação de uma casa. E, na realidade, não é isso, porque você tem que pagar imposto predial, você tem que pagar o Homeowners Association, que é o condomínio, e você tem que pagar a sua prestação da casa. E os juros é variável. E muitos fecharam com juros variáveis em 2 anos. Então, é por isso que nós estamos com esse volume enorme de propriedades no mercado. Então, o que aconteceu? As pessoas que não tinham condição nem de comprar uma casa de cachorro e compraram casas. E isso foi a ganância dos bancos. Então, eles começaram a vender casa para todo mundo. Foi uma loucura. Você queria vender uma casa, tinha fila de espera. As empresas construtoras lançavam... tinha um lançamento, era briga, tinha número, senha para você comprar uma propriedade. Logo depois, quando foi no início de 2006, o mercado começou a mudar um pouquinho, nós já começamos a ver a coisa cair um pouco. No fim de 2006 para 2007, muita gente comprou em 2004, os juros variável apareceu. As taxas subiram. Tá? Porque com o mercado inflacionário, as taxas, o imposto IPTU subiu. Então, as pessoas não tinham direito, elas não tinham poder aquisitivo de pagar o IPTU, o condomínio e a propriedade. Foi aí que nós entramos nesse boom financeiro, nesse mercado, que nós agora estamos, uma casa agora sendo vendida, como eu vou mostrar a vocês aí, casa sendo vendida a $200.000, casa de $500.000 sendo vendida a 200. Muito. Não tinha. Agora está muito difícil conseguir. Se vocês aqui tivessem um cliente brasileiro, qualquer brasileiro conseguia um financiamento nos Estados Unidos. Hoje em dia está um pouco mais... está muito difícil. Hoje em dia, para você conseguir comprar uma propriedade, está muito difícil. Financiado ou à vista? É financiado ou à vista? Nos Estados Unidos você pode comprar casa, como a maioria das pessoas compram, financiada ou à vista, que é o efetivo. Mas o financiamento hoje em dia está muito difícil. E o financiamento de estrangeiro, hoje em dia, nós conseguimos fazer uma série de documentação. Não. Você é estrangeiro, você tem direito a comprar. Tanto que nos Estados Unidos, a primeira venda é para europeu, o segundo para norte-americano e o terceiro para a Latinoamérica. Tá? Então, o europeu compra mais casa nos Estados Unidos que o próprio americano.
E você pode comprar financiado. Você tem que, hoje em dia, dependendo do valor da propriedade, você tem que dar de 30% a 40%. Se for uma propriedade acima de 500 milhões, de 500 mil, acima de meio milhão, você tem que dar 50%. A garantia é hipotecária? A garantia é hipotecária? Sim. Continua em hipoteca? Continua. Não é alienação comum, não tem alienação. Não. Sistema de alienação. Não pagou... Toma, eu vou chegar lá já já. Já vou chegar lá. E a pessoa do europeu pode entrar e sair? Pode entrar e sair. Olha, Ui? vamos fazer o seguinte, como ela não está habituada, você vê que às vezes ela enrola assim no português, né? Vamos deixar para fazer assim. Faltam as palavras, mas ela dá o ponto. Deixa para o final, a gente faz uma... Não existe os últimos 15 minutos para fazer pergunta. Exato, Ninguém esse vai vai entender qual está vindo nessa palestra. Tá ótimo. Tá bom. Tá? É isso que eu estou sugerindo. Então vamos lá, para quem também não perca o ritmo. Obrigada. Bom, o short sale foi o que eu acabei de falar para vocês. O short sale é o seguinte: o proprietário comprou a casa, o mutuário comprou a casa, ele pagou 498 mil. Vou mostrar essa casa para vocês. Ele pagou 498 mil e não conseguiu pagar essa casa. Então, entrou em acordo com o banco, que era o Wells Fargo. A Wells Fargo disse, ok, você pode vender a sua casa por 220 mil. Ok? Então, eu coloquei a propriedade no mercado para vender. Então, short sale é a venda pelo mutuário de um imóvel onde o banco credor concorda em receber uma importância inferior ao saldo do empréstimo, devido a uma dificuldade econômica ou financeira do devedor hipotecário. Aí vocês vão me perguntar, e essa diferença? Depende do dono da casa, da situação financeira que o dono da casa está. Ok? Se a casa é o homestead, é a casa que ele qualificou como a casa dele, ele não vai pagar essa diferença. Se o dono da casa, o proprietário, ele tem outras casas, provavelmente na hora do fechamento da escritura, ele vai ter que assinar um termo que ele vai ter que pagar algum valor lá em 5 anos, em 10 anos, assim vai ser. Escreve tudo que eu respondo. Tá? Foreclosure. O foreclosure, isso tudo é porque eu vou chegar para mostrar a vocês, quando vocês forem trazer o cliente de vocês para trabalhar conosco, vocês vão ficar familiarizados que essa é a língua do momento agora. É o que mais se escuta. Bank owned, propriedade que pertence ao banco, short sale, venda curta e o foreclosure. O foreclosure é um processo judicial, se você não paga a sua propriedade por um credor, que é o dono, que é o banco, ele é o dono da propriedade. Ele, para retomar a propriedade, que está inadimplente no pagamento da prestação. O que acontece? Só na Prefeitura de Orlando, em fevereiro, nós tivemos 7.960 processos de entrada de foreclosure. Eles não estão conseguindo dar conta. Então, hoje em dia, os bancos eles estão fazendo um acordo com o proprietário e os realtors, os corredores, de vender a propriedade no short sale. Só que uma venda de uma propriedade no short sale, ela leva de 3 a 9 meses, tá? Numa venda entre o short sale e o foreclosure. Uma venda de uma propriedade que o banco já tomou depois que fez o foreclosure, você leva hoje em dia de 30 a 45 dias. Pode chegar até a 50 dias. O distressed market, que eu acredito que vocês estejam olhando, é o market que nós estamos, é o mercado que nós estamos vivendo agora. São as propriedades em foreclosure, short sale, esse tititi do que vocês estão escutando agora no mercado imobiliário americano. Eu vou falar de Orlando. O preço das propriedades vendidas no mês de agosto desse ano, ela caiu uma média de 36% em relação ao mesmo período no ano passado, em 2008. E nós temos cada dia mais e mais propriedades no mercado que as pessoas estão perdendo, os mutuários estão perdendo. Então, nos próximos 12 meses, a tendência vai ser abaixar mais
e nós vamos ter mais propriedades para venda. Esse é o momento, vocês que tenham clientes que queiram investir nos Estados Unidos, comprar uma propriedade lá. Hoje em dia, 50% das vendas, principalmente em Orlando, elas são propriedades do banco, que pertencem ao banco, ou distressed property, que são as short sale. São as propriedades que os donos não conseguiram pagar e o banco concordou em vender por um preço bem menor. E isso está criando uma desvalorização muito grande no mercado imobiliário na Flórida. Você, hoje em dia, consegue comprar uma propriedade de 500 mil por 200 mil, como eu vou mostrar para vocês, que era uma casa que era meu listing, que era eu quem vendi, fui eu que coloquei a casa no mercado. Eu tinha exclusividade da propriedade lá. Bom, como vocês agora vão ser nossos parceiros da R3 Martinelli, e vender as propriedades nos Estados Unidos. Isso é uma outra propriedade que eu também vendi, também pertencia a um brasileiro. Olha, que é como você apresenta. Isso assim é como eu apresento quando quando você vai pegar uma propriedade para vender, o termo a gente list da house, você tem a propriedade para você vender, tá? Eu sou exclusiva, eles assinam um contrato comigo. E essa propriedade eu vou colocar num banco de dados que eu já vou mostrar a vocês. E todo mundo que entra na casa vai encontrar uma brochura, essa é uma brochura, essa é a parte da frente, com toda a explicação de tudo que tem na casa, quanto vale a casa. E é toda a casa minha que eu estou vendendo, quando vocês entram, o corretor que traz o cliente dele vai encontrar essa brochura, vai encontrar toda a informação, vai encontrar toda a história da propriedade. Eu que faço. Tudo sou eu que faço. Todo o custo da... Tudo. Na Century 21, quando você vende uma propriedade acima de um determinado valor, eles chamam de Luxury Homes. E essa casa foi 1,3 milhões. E ela já é considerada Luxury Home. Toda a maneira do marketing de tudo é diferente. Agora, essa é a nossa sociedade aqui, eu, Lenise, na Flórida, em Orlando, trabalhando com a Century 21, em parceria com a R3 Martinelli, com a Rosângela. E vocês, vamos trabalhar de uma maneira que todos nós vamos ganhar. Vocês vão ganhar, eu vou ganhar lá. O termo da nossa parceria, isso é muito importante. A primeira coisa que eu preciso, do momento que vocês tiverem o cliente, entrar em contrato com a R3 Martinelli, com a Rosângela, e cadastrar. Nós temos que cadastrar o corretor para estabelecer a parceria entre a R3 Martinelli e o corretor, tá? Entre vocês, porque vocês querem ganhar. Vocês têm o cliente de vocês, está interessado em comprar na Flórida e, consequentemente, vocês também vão ganhar. E aqui é porque eu não posso vender propriedade aqui e vocês não podem vender propriedade lá. Então, nós temos uma empresa brasileira, representada pela Rosângela. Isso tudo começou numa venda de uma casa. Vocês vão tomar ciência das regras de procedimento e remuneração. Aí vocês vão indicar o cliente para a Rosângela. Vai ter a Rosângela vai ter o contato com o cliente, vai dar toda a assessoria no atendimento ao cliente, como funciona, que tem muita coisa que tudo é muito diferente daqui. Todo o processo do contrato, e ela já tem tudo organizado para apresentar para você e o seu cliente. E no final, quando nós fizermos o fechamento da escritura, vai ser o repasse da comissão. A R3 Martinelli é uma empresa brasileira, ela pode repassar a comissão para vocês, corretores brasileiros. Tá bom? Atendimento ao cliente. Seu cliente, quem vai atender? Começa aqui por São Paulo com a R3 Martinelli. Ele vai ter que se qualificar, a R3 Martinelli vai qualificar o cliente, todo o processo RG, documentação do cliente, ver o propósito, o objetivo do cliente, o que o cliente está buscando, que tipo de propriedade ele está querendo,
identificar a capacidade financeira, quanto ele quer gastar, esse tipo de propriedade, qual o objetivo dele, se ele está querendo que a comprar uma propriedade para os filhos estudarem. Hoje em dia, a Universidade da Flórida, o Centro da Flórida, a UCF, é uma das maiores universidades. Nós temos lá também em Orlando a Full Sail, que é a maior universidade de entertainment dos Estados Unidos, para jogos eletrônicos, desenhos de jogos eletrônicos, desenhos de industrial. Nós temos... Orlando não é só parque. Porque quando fala na cidade de Orlando, todo mundo vê o Mickey Mouse. Mas não é só parque. Nós temos muita coisa, grandes indústrias, hospitais. Então, você tem que ver qual o objetivo. Se é uma propriedade de investimento que vocês querem investir lá, o seu cliente quer investir lá para deixar aquilo alugado por temporada, alugado por ano, ou se vai ser uma casa de veraneio, de férias, ou uma casa mesmo para eles usarem, para os filhos irem para a escola. Busca da propriedade de interesse e o envio do MLS. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar para vocês o MLS. Peraí, ela vai fazer um parênteses. Só vou dar uma explicação básica para vocês, né? Não sei se todos estão entendendo. O atendimento do cliente aqui é basicamente o que ela faz lá, né? Padrões americanos. O MLS que ela vai mostrar é exatamente o nosso banco de dados, como a rede cresce. Eles têm uma rede cresce, ok? Só que lá é obrigatório todos os corretores fazerem a divulgação das suas propriedades de exclusividade na rede deles. Aonde? Aqui é a rede cresce. A melhor rede que tem é a rede cresce, que é gratuita, não tem preço, todo mundo pode inscrever. E o MLS é o que faz a comparação, para que vocês entendam. Lá nós temos que pagar. Tudo lá paga. Eles falam. Eu já tenho acesso via internet a esse MLS? Não. Você brasileiro, corretor? Não, só o corretor americano. Só o corretor americano. Agora eu vou mostrar para vocês. Pode ficar aqui. Posso ficar onde você quiser. Como vocês e os seus clientes vão receber as propriedades. Ok. Obrigada. Aqui é um MLS. Essa é a parte principal. Um exemplo, eu cadastro o cliente de vocês, eu vou aqui no clientes, eu cadastro o cliente de vocês, coloco o nome, endereço, tudo, com o e-mail de vocês e o e-mail da Martinelli, porque o cliente de vocês vai estar em contato com a Rosângela. Aí eu já sei que o seu cliente quer comprar uma casa. Ele está procurando uma casa... Vamos dar um exemplo. Ele está procurando uma casa entre 200 a 300 mil dólares num bairro que seja de boa escola. Está devagar a internet. Num bairro que seja de boa escola, um condomínio que ofereça sala de ginástica, piscina, quadra de tênis. Porque aqui a nossa internet é muito rápida, como lá nos Estados Unidos. Super rápido. Deixa eu ver. Coisa. Entrou. Deixa eu entrar lá de novo. Acho que agora vai. Tá pensando, tá ali. Pronto. Bom, aqui eu vou colocar o nome do condomínio. Summerport. Vou colocar casas. Deixa eu ver se ele já vai me dar. Ó, eu tenho 23 casas aqui para mostrar para os meus clientes, disponíveis para venda. Neste condomínio. Ok, deixa eu só pegar aqui.
que eu peguei uns MLS aqui para não perder tempo. Eu tenho 23 casas disponíveis nesse condomínio. Aqui sai o resultado, eu vou saber de que valor eu tenho as casas. São quais os valores das propriedades. Ordem crescente? Ordem crescente. Positivo. É que a internet é um pouquinho devagarinho. Está devagarinho. Ok. Está chegando. Ó. Eu aqui, como vocês estão vendo... Desculpa. Mostra. Aqui atrás tem um... Aqui. Aqui. Ups. O que é isso? Ok. Como vocês podem ver, aqui mostra, nesse mesmo condomínio eu tenho townhouse, que são as casas, que aqui são casas de sobrados. E casas, tá? O valor das propriedades começa por 225 mil, vai até 369.900. Ok? Vou mostrar para vocês agora 3 propriedades, essas 3 primeiras aqui. Peraí. Oi? Peraí. Oi? Posso ir lá? Vai. Bom, essas propriedades aqui. São as primeiras, são as últimas. Você subiu? Ali na barra de rolagem, do lado direito. Só subir. Barra de rolagem da direita. Não tem problema. Ah, você foi lá para cima. Tudo bem. Isso. Pronto. Eu vou mostrar para vocês 3 propriedades, que cada uma é... Acho que são essas 3 aqui, porque daqui eu não estou conseguindo ver direito. Isso tudo é o que eu mostro, são os dados que eu tenho da propriedade, tá? Isso é o que eu vejo, é como eu envio as propriedades para o cliente. A ficha do imóvel. Aqui eu sei que essa propriedade, ela não pertence ao banco, tá? O valor dela é 200... Deixa eu ir lá, é aqui que assim eu vejo melhor. Espera um pouquinho. Ok. Aqui eu vejo, ó, o valor da propriedade, 225 mil. Ela não é do banco, ela pertence a uma pessoa particular. Ela tem 3 quartos, 2 banheiros, 1.884 square feet. Ela tem 188 metros quadrados. Tá? Essa casa não é um short sale. Aqui ela vai me mostrar... eu vou mais um pouquinho para baixo. Ela não está na beira da água, não tá, tem lago esse condomínio, mas aqui é o valor do IPTU, 4.490. Essa casa, esse valor do IPTU é do ano de 2008. Essa casa ela foi construída em 2004. Tá? Ah, tá baixando? Ótimo. Ela tem 188 metros quadrados. Aqui são as metragens dos quartos. Ela não tem piscina. Não, ela não tem piscina. Um pouquinho mais para baixo. O Homeowners Association, condomínio, 188 mil. Eu pago 4 vezes ao ano. Esse aqui é o agente, que é o que está listando a casa, o corretor de imóveis que lista, tem o contrato de exclusividade. Aqui é o nome da empresa dele. Aqui, o metro quadrado, o preço do square feet, $119. Aqui está o nome do proprietário. Tá? E aqui, um pouquinho mais para cima. Obrigada. Aqui é qual a comissão que eu vou receber na venda desse imóvel, 3%. Aqui me diz como eu entro lá, a propriedade está com lockbox, que eu vou mostrar a vocês. E para eu mostrar essa propriedade, eu preciso clicar no link lá em cima, no showing, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu vou mandar uma ficha dessa, não tão detalhada, mas não com essa informação que está aqui embaixo, para o cliente, para vocês, para a Rosângela e o cliente de vocês. Então, ele vai ter a possibilidade de ver... Um momentinho, deixa eu só aqui em cima mostrar. Aqui, ó.
ele tem a possibilidade de ver nas fotos, é isso que eu vou fazer. Ele pode clicar aqui, ver todas as fotos da propriedade. Ou clicar aqui, ó. Então fica muito fácil vender uma propriedade na Flórida. Ele tem uma ideia da propriedade. Não, esse é o condomínio. A casa não tem piscina, mas no condomínio tem. Tem piscina, tem sala de ginástica. Agora eu estou voltando para a propriedade. Ui? O que aconteceu? Pode. Deixa eu dar só uma explicaçãozinha básica. Todo Que corretor, para Peraí. listar a casa... Peraí, ela vai... Saiu, tem que digitar o site de novo. Sair do site? Peraí. Como é que eu entro aqui no site? Aproveitando que ela está recolocando o site, a ficha do imóvel, ela é cadastrada através do corretor que tem a exclusividade de venda. Tá, ok? MLS, Ele que coloca, esse corretor que tem a exclusividade, cadastra o imóvel na rede, ao qual todos os outros corretores poderão comercializar. Ok? Tem acesso. Tá? Mas, para fazer a transação, obrigatoriamente terão que consultar a Lenise, tá? Se ela for a agente que listou, que cadastrou o imóvel na rede. Tem? Se ela tiver... Não, nós podemos fazer parceria com a Lenise de qualquer forma. Ela lá terá que falar, e aí a gente... Detalhes sobre uma negociação entre nós, corretores... Podemos, depois tem cartão aqui, nós vamos bater papo, liguem para os nossos escritórios, não tem problema. O que a gente mais tem interesse é demonstrar para vocês a facilidade que o corretor americano tem e que nós podemos ter aqui, né? É só uma questão de a gente se empenhar e colocar isso na rede Cresce também. Ter uma ficha completa do imóvel, demonstrar todas as qualidades, todos os defeitos, metragem, condição do imóvel, condição da propriedade no condomínio, documentação e assim por diante. É o que essa ficha traz para o cliente. Ele traz toda e qualquer informação. O que é omitido para o comprador do imóvel, nesse e-mail que é encaminhado? Os dados, lógico, de negociação. Né? Quais são os dados do proprietário, onde ele mora, qual é o telefone... Isso é lógico, isso é aberto para ela, para a Lenise, que é corretora e que tem acesso a todos os dados. Quem recebe a ficha, o cliente que receberá a ficha, até mesmo nós, corretores, nós não teremos essa facilidade, infelizmente. Né? Mas nós vamos fazer isso depois com ela, não faz mal, né? Qual é a percentagem da parceria? 3%. Não, depois a gente vai conversar sobre isso. Ali ela recebe, a Lenise recebe para a venda dessa propriedade que ela mostrou? 3%, a dessa também 3%. Essa daqui é 3%. Tá? E deixa eu só fazer uma correção. Ela falou que o condomínio era 180 mil. Não, 188. 188 dólares por mês. Ok? Ela fez esse pequeno erro aí só de correção. Vou responder depois. Em seguida ela vai... Olha só, essa propriedade, é o que eu falei, é um short sale, tá? Então, por aqui, eu sei quanto o proprietário comprou. Ó, ela está sendo vendida por 240. O banco... eu vou entrar aqui. Não. É que esse é outro mapa. Olha só, esse proprietário, ele comprou essa propriedade por 467.300. Olha aqui. Tá? Ele comprou em 2006. Comprou direto do construtor, ele está com problema financeiro, não está conseguindo pagar,
Então, nós estamos fazendo um short sale. Já foi acordado com o banco, com a financeira dele, e a propriedade que ele pagou 400 está sendo vendida agora por 240. Essa já é uma casa maior, ela tem 2.400, tem 241 metros quadrados, 4 quartos, 3 banheiros, e as taxas são maiores, 6 mil, né? 5.600. Essa é um short sale. A outra propriedade que nós vamos ver já pertence ao banco. Ó, essa é uma propriedade do banco. O banco já tomou essa propriedade. Essa propriedade tem 5 quartos, 3 banheiros, tem 3.211, está sendo vendida por 244.900. Esse proprietário comprou essa propriedade. Tem que sair. Não, esse é o antigo. Esse está aqui. Esse proprietário, ele pagou nessa propriedade. Aí ela já está. Ele está devendo 405 mil. Ele deve ter dado dinheiro. Deixa eu ver aqui embaixo. Ele pagou 507 mil, ó. Ele colocou 100 mil dólares, ele está devendo 405 mil. Já está em processo de foreclosure. A empresa que ele tem o financiamento é pela Greenpoint. E a Greenpoint, que é a dona da propriedade agora, que é o banco dono da propriedade, está vendendo por 244.900. O que acontece? Quando uma propriedade dessa entra no mercado, é uma coisa que vocês têm que falar para o cliente de vocês. Não adianta fazer uma oferta mais barata. Você tem que fazer a oferta sempre mais cara. Por quê? Por causa disso aqui que vocês vão ler agora. Ó. Isso tudo eu já sei porque eu fiz a pesquisa ontem. Não existe, o preço mínimo é esse aí, que tá. Aqui é como eu peço para fazer o show in instruction, para mostrar a propriedade. Então, aqui já está dizendo, olha, que o seller, o banco, ó, ele já aceitou verbalmente uma oferta nessa propriedade. Mas como ainda não chegou, quando você está vendendo uma propriedade de banco, demora muito para receber essas assinaturas. Porque você não está vendendo para o dono da propriedade, tem que mandar para o banco e vir. Então, por isso que ela está no MLS ainda ativa. Tá? Mas assim que o banco assinar, ela vai ficar pending. Provavelmente, isso aqui eles devem ter recebido pelo menos umas de 5 a 6 ofertas nessa casa. Na realidade é um leilão. Na realidade, é um leilão hoje. Hoje a realidade é essa. Então, vamos voltar aonde nós estávamos. Você pode me ajudar? Isso é o e-mail que vocês vão receber, bem parecido com esse, a única diferença é lá embaixo. É o e-mail que eu vou enviar, é o MLS que eu vou enviar para a Rosângela, para o cliente de vocês e para vocês. Então, vocês vão estar sempre acompanhando o que acontece. Bom, depois do cliente de vocês, o comprador ele recebeu todas essas propriedades, ele vai para Orlando. Ele já escolheu 3, 4 propriedades que ele quer ver, que ele gostou, como a Rosângela fez, foi para Orlando. Aqui é o meu escritório. Eu vou encontrar com eles lá, marco no meu escritório e nós vamos ver as casas. Eu clico naquele Show in Instructions e vou mostrar a casa. Aqui, aqui é o meu escritório, aqui é a minha sala, aqui onde eu recebo todos os meus clientes. Aí nós vamos ver a casa, né? Isso... Fala como que você mostra. Daí eu encontro com o cliente lá e vão todos passear no meu carro. Eu tenho uma Infiniti FX 35, aí a Rosângela... Não tirei, tá numa foto, acho que tá na foto ali, mas tá lá no outro. Maravilhoso, eu estou lá passar bem, viu? O carro é ótimo. Não tá numa outra foto aí. Aí eu marco, peço Show in Instructions. Na hora que eu clico ali para Show in Instructions, o outro corretor, ele já tem toda a minha ficha, já sabe que eu estou indo, ele me dá as instruções. Aí eu vou. Isso aqui é como eu entro na casa, tá? Todas as portas têm um lockbox. Ali está escrito que tem um lockbox. Com o meu telefone,
com esse meu telefone que está aqui, eu abro esse lockbox. Tá? E tem uma senha. Aqui eu coloco essa senha. É um infravermelho que eu saio daqui do meu telefone desse lado. Ele fica pensando, abre, e é como eu entro nas casas. Tá? Essa casa era um listing meu. Tá? Essa casa é a que eu dei o exemplo, que a proprietária também era uma brasileira. Ela é uma médica. Ela é que ela é uma médica, ela ainda está viva. Ela comprou essa casa por 498 mil e eu vendi essa casa agora no fim do mês, antes de vir para cá, por 220. Essa é a casa. Hã? Ela tem outra propriedade no mesmo condomínio. Ela, quando comprou essa casa, ela achou que as filhas iam morar com ela. Ninguém quis morar. Então, ela tem uma outra casa menor, que também fui eu que vendi para ela, no mesmo condomínio. E aí, essa casa, ela resolveu vender. Essa aqui é o que nós chamamos de family room, uma cozinha. Vendeu com os appliances. Ela só levou a geladeira. Desculpa. Os eletrodomésticos. Vendeu a piscina. Aqui é que eles chamam de conservation area, porque não tem nada, é um terreno bem grande, e lá atrás é só... Não, é um mato. É uma reserva. Uma reserva. Essa casa, eu vendi essa casa agora por 220 mil. E vendi para um filipino. Essa casa tem 2.242, 224 metros quadrados. Útil, né? Útil, O metro quadrado, quando a gente fala, é toda a parte que tem ar-condicionado. O lado de fora não conta. Esse é o condomínio, que é o Summerport, que é o condomínio que eu estou usando como referência, o que ele oferece. Clubhouse, ele tem o Clubhouse, né? O salão de festa, com uma área de ginástica, parque para as crianças, tem laguinho. Você não pode botar barco, jet ski nesse lago, mas essa região aqui do Windermere é o que eles chamam de Chains of Lakes. Tem vários lagos, você pode colocar toda... você pode ter jet ski, barco, e tem acesso sem ter que pagar. A piscina do condomínio, tem sala de ginástica. Aqui é a sede, que você lá pode usar como salão de festa. Você pode... Agora chegou a hora de nós falarmos da R3 Martinelli, da Management. A R3 Martinelli Consultoria Imobiliária é uma empresa brasileira de minha propriedade. Estamos na região de Pinheiros, Jardim Paulista, e pelo meu interesse, né? Como que eu conheci a Lenise? Fui lá primeiro porque eu queria... Meus pais já tinham imóveis nos Estados Unidos e eu sabia que os valores estavam muito bons. Nosso dólar muito baixo e os preços muito convidativos. Aí o que fizemos? Fomos até lá, depois que ela mandou aquelas fichas, só mandou a ficha... Eu, como consumidora, ok? Mandou as fichas, escolhi as propriedades e fui visitar, com o intuito de fechar o negócio. E aí fechamos o negócio, gostei, acompanhei passo a passo, porque é muito interessante e muito diferente do que a gente tem aqui. O relacionamento, o procedimento e a forma de lidar com o mercado. E aí, então, depois que nós fechamos o negócio, compramos a propriedade que queríamos por um excelente valor. Vou falar para vocês aí, para ver como que é. Um condomínio fechado. Quem conhece Orlando sabe onde fica o... Summergate. Fica bem perto da Universal Studios. Ou do Millennium Mall. Millennium Mall. Bom, é uma ótima região. E uma propriedade que tem por volta de 190 metros quadrados... Nós pagamos 80 mil dólares. Pois é. 45 mil? Hã? 45. Não, tem 190 metros quadrados e pagamos 80 mil dólares. Ah, mas então o condomínio deve ser uma barbaridade, né? Condomínio você deve pagar... aumentou esse mês, foi para 290. Todos os condôminos reclamaram porque estava
$290 por mês. Isso porque estava 270. Todos os condôminos reclamaram muito pelo aumento. E vamos chegar lá. O que oferece? Ele oferece 80, no condomínio está incluso a água, isso em todos os condomínios, né, Lenise? Água nem sempre. No Summerport está incluído o cable. A TV a cabo, 89 canais, não é? TV a cabo. Está incluído a TV a cabo. Eles cortam, no townhouse, eles cortam a grama do lado de fora. Eles cuidam do jardim, então esse serviço está, não é obrigatório o proprietário fazer, né? E ainda tem toda a infraestrutura que vocês viram, piscina, sala de ginástica, oi? Tá, e todas as outras facilidades que um condomínio lhe traz de conforto. O seu exemplo é uma casa ou um apartamento? O que eu comprei foi um apartamento num condomínio fechado. Todos os condomínios fechados, com segurança eletrônica e tudo mais. Muito bem. E aí, só volta lá na Madman. Aí, o que aconteceu? Nossa, eu fiquei alucinada. Falei, eu quero trabalhar aqui, né? Agora comprei imóvel, agora eu quero trabalhar aqui, quero morar aqui também, né? Vou trazer meus filhos, porque você compra uma propriedade, você pode pôr seus filhos na escola, você não paga a escola para o seu filho. Inclusive, você tem a possibilidade do ônibus passar na frente do seu condomínio e levar os seus filhos para a escola. Isso, a partir do momento que você tem uma propriedade, você acaba adquirindo essas condições. Não tenho green card, sou estrangeira, ok? Sou brasileira. Declarei o meu imposto de renda aqui e nos Estados Unidos, ok? Como estrangeira. Levei meu dinheiro de forma legal para os Estados Unidos, ok? Não levei em mala, não uso cueca, ok? Então, foi de forma legal, né? E aí, então, o objetivo da minha compra não era investimento para retorno financeiro. O objetivo da minha compra, pensando nos meus 2 filhos, eu tenho um filho de 6 e uma filha de 6 e um filho de 2. Então, eu espero que um dia eles possam fazer uma imersão na língua, ou fazer uma escola, ou fazer um high school. Eu não sei o que vai ser do nosso futuro. Mas, para mim, hoje, foi o melhor investimento. No lançamento, minha mãe comprou, desse condomínio, minha mãe comprou um apartamento de 110 metros quadrados. De 2 quartos. 2 dormitórios. O que eu comprei são de 3. 2 suítes, o outro. 110 metros quadrados, ela pagou $128 mil. Quando ela comprou o apartamento, que tem praticamente metade, né? Ou 80 metros ou 90 metros a menos de área útil, que é o que eles chamam, onde tem o ar-condicionado, o restante não conta. A americana é assim, varanda não conta. Tem ar-condicionado? Não conta. Tem uma baita de uma varanda. Ela fechou, você fechou agora. Faz um mês que fechamos a escritura? Um mês hoje. Um mês hoje? Um mês hoje que assinamos a escritura. Ok? E aí fiquei alucinada, falei, vou morar lá, né? Aí ela falou assim, pode vir morar, vai ser um prazer, mas trabalhar só se você for americana. Você tem que ser residente. Você tem que ser residente americano para tirar a sua licença. Antes não era assim, você podia tirar. Hoje em dia você tem que ser residente americano. Depois de 11 de setembro, tudo mudou. As coisas estão mudando bastante. E aí, então, eu falei assim, ai, meu Deus, não vai dar. Mas eu gostaria muito de trabalhar lá. Aí eu comecei a conversar e a pesquisar, já era um sonho, minha família vai para lá, a família do meu marido também. E aí, então, conversando com a Lenise, falei, nossa, Lenise, está tão bom, eu tenho tanto cliente que quer comprar aqui, né? E eu quero fazer alguma coisa, mas a maior dificuldade que eu tive, que meus pais tiveram, era de cuidar da propriedade na ausência. Porque já que é uma propriedade de uso, como que eu faço para pagar o condomínio todos os meses? Como que eu faço para cuidar do meu apartamento, para limpar, fazer limpeza, né? Nós estamos habituados que alguém faça a limpeza para nós. E lá nos Estados Unidos não existe isso, ok? Lá você tem que... Aí eu vi que tinha muitos brasileiros, muitos clientes meus interessados na compra lá, mas eles falavam, olha, mas vai ficar difícil eu cuidar. Ih, minha mulher não frita ovo aqui, vai fritar ovo lá? Não vai, né? Bom,
E aí, então, conversando com a Lenise, resolvemos abrir uma empresa de administração de bens. Por isso que chama management. Para que eu pudesse abrir uma empresa lá, eu tenho uma sócia americana, ok? E tive que me formar e tive que me qualificar no IREN, que é um instituto de management, de real estate management, que é o que me possibilita fazer administrações de bens nos Estados Unidos, ok? Então, a R3 Martinelli Management é uma empresa americana, onde tem uma sócia brasileira e uma americana, ok? E que faz assessoria para os clientes que compram lá. Então, falou, poxa, então, meu cliente agora ele pode se interessar, porque eu vou dar a infraestrutura para ele. Então, se ele precisar de alguém que limpe a casa dele, que reforme a casa dele, que faça a manutenção predial da casa, já existe uma empresa brasileira sediada nos Estados Unidos, o qual vai conversar com você em português, vai falar com você, tudo em Orlando, ok? Vai falar com você em português, vai prestar o serviço para você em português, falando a língua, e lógico, sempre pessoas que moram lá e que também falam inglês, que possam dar toda a assessoria. E foi por isso que nasceu a R3 Management. Esses são os serviços que nós lá fazemos. Eu criei essa empresa, nós criamos justamente por causa desse mercado, que está sendo o quê? Eu não preciso procurar uma empresa americana para vender um imóvel lá. Nós podemos fazer o negócio através de uma empresa brasileira, que é a R3 Consultoria Imobiliária, ok? Para vender o imóvel, mas eu não consigo administrar lá. Então, aí nasceu. E esses são os serviços que nós temos de inspeção da propriedade, manutenção predial, administração de locação, porque muitos proprietários, muitos investidores, muitos brasileiros querem alugar, querem ter retorno financeiro do seu investimento. Ou outros, eu tenho um cliente que vai assim, olha, eu quero comprar, só que eu não queria ter gasto com esse imóvel. Eu fiz uma projeção para ele. Se ele alugar por 4 semanas no ano, uma propriedade de 2 dormitórios, com 2 suítes, 110 metros quadrados, de área de ar-condicionado, área útil, ok? Se ele alugar 4 semanas por ano, ele paga a despesa dele de condomínio anual e IPTU. Qual é o valor do IPTU? Que alguma coisa deve ser caro. Esse ano, o Obama deu uma mãozinha no nosso IPTU. O ano passado foi 1.900 por ano, de 110 metros quadrados. Esse ano passou para 1.790. 1.790. Houve uma queda, uma pequena queda de valor de IPTU. Esse valor, 1.790, é o valor anual da propriedade. Ok? E por quanto que eu alugo por semana? Né? 4 semanas, um apartamento desse para um brasileiro que vai passar férias, é, em média, $1.100. Quanto que ele vai pagar para ele levar a família inteira para um hotel? Ele, esposa e 2 filhos. Para ficar uma semana num hotel. O mesmo valor. Porque ele vai precisar de 2 quartos. Vai viver num hotel. Se ele alugar uma casa, ele consegue levar até o sogro e a sogra. Que delícia, né? Ou a cunhada, olha que maravilha. Não é? Então, e aí, então, a conta, sem contar que é muito mais confortável, você está dentro de um condomínio, tem uma piscina, está próximo... Enfim, um ambiente mais aconchegante e prazeroso. Ok? Então, é essa daqui as condições e os serviços que vocês, corretores, podem falar, olha, vocês podem, cliente, comprar um imóvel, porque infraestrutura também existe para dar. Porque a maior dificuldade era essa. Então, essa eu consegui, pelo menos... Mas vou ter que continuar morando aqui, viu? Não vou poder morar lá. Espera só um pouquinho, vamos lá. Bom, e a nossa empresa, então, ela faz tudo isso. Estamos demonstrando. Esse é o apartamento que eu comprei, tá? Só para vocês saberem que já está reformando. A minha equipe, inclusive, está fazendo instalação elétrica, hidráulica, modificando o piso e tudo mais.
São brasileiros que estão lá, é uma empresa, todos trabalham uniformizados e fazem todo o serviço necessário, desde limpeza até construção e reforma e assim por diante. Acho que dá para mudar. Bom, mas não é só isso que preocupa o cliente, né, Lenise? O que preocupa mais o nosso cliente? E o que eu faço, como que eu faço para declarar este imóvel no meu imposto de renda brasileiro e lá, como o americano vê isso? Outra preocupação dos meus clientes. Então, foi isso que eu também procurei, porque eu tive essa dificuldade. Então, aí a Lenise nos indicou essa companhia, essa equipe, né? Todas também são todos brasileiros, todos falam português. Ela é contadora, eles são contadores, vão ajudar os clientes de vocês a declarar a propriedade, porque todo mundo que compra uma propriedade nos Estados Unidos não tem noção que você tem que declarar. Tá? Então, você tem que declarar. Ela fala a nossa língua, ela ajuda. E como nós temos também os consultores e advogados. E as pessoas que querem fazer também visto, essa manhã querem tirar visto de estudante, para as crianças estudarem, toda a parte documentária, legal, eles têm a possibilidade de fazer, e nós temos também um advogado internacional. Então, o objetivo na conversa, vendendo a casa para a Rosângela, era que eu sempre tive a vontade de montar um esquema para trabalhar com o Brasil, que eu pudesse oferecer ao Brasil, ao corretor brasileiro, desde do processo da venda, da compra aqui, e uma assistência após a compra para o cliente. Agora as perguntas. Então, pessoal, agora dá para aproveitar, já que você fez muita pergunta, espera um pouquinho, vamos passar para quem está mais afobado, que você tem a Lenise todo dia lá no escritório. Qual foi a sua pergunta? Qual é a comissão do corretor daqui que leva um muito bem. O corretor aqui, ele quer saber qual é o valor da comissão. Qual é a comissão do cliente? Eu gostaria de saber, realmente, se eu levar um cliente ao seu escritório que deseja comprar um imóvel lá nos Estados Unidos, qual é a minha participação? A sua participação é de 20% sobre o valor da comissão que nós recebermos. Qual é o seu trabalho? Ficar esperando, sentadinho, eu pagar. Só a indicação. Passar o nome, a ficha. Se o cliente fechar o negócio, efetivamente fechar, o senhor recebe seus 20%. Vamos fazer uma continha básica? Um apartamento de $100 mil, ok? Quem que vai pagar? O cliente que está contratando. O brasileiro que nos contratar para dar essa assessoria, ok? Ele vai pagar 3% pela nossa assessoria, ok? E você vai receber 20% da nossa comissão. A conta sobre $100 mil, $3 mil. Quanto que você recebe? Cada minuto, $600 pela indicação do nome. Vocês, corretores, ficarão apenas no background, ficarão assessorando ou vigiando o meu trabalho para ele. Vocês não terão nenhuma responsabilidade ou trabalho perante o cliente. Lá atrás. Um corretor, com respeito à sua pessoa, a pessoa da palestrante, um corretor, para conseguir um cliente desse porte, como dizemos aqui no Brasil, ele é o cara. Eu não sei, eu vejo muito pouco essa comissão. Me desculpa, mas acho muito pouco. Olha, veja bem, é uma possibilidade de negócio. O senhor acha que é muito difícil ter um cliente? O senhor conseguir um cliente que queira investir no exterior? Então, o senhor não precisa de... Ui! Ah, mas aí eu não posso falar que é ilegal, tem que falar que é certo. Lenise, primeiramente queria agradecer a sua participação aqui, a sua palestra. Obrigada. O assunto para mim foi novidade, eu acredito que para a maioria também, né? Mas valeu muito. Duas coisinhas eu gostaria que você me explicasse a nível de corretores lá nos Estados Unidos, que eu não entendi bem ou ficou meio obscuro para mim. A documentação do imóvel. O corretor tem essa obrigação de verificar toda essa documentação antes de vender o imóvel,
Se tiver alguma pendência, é ele mesmo que arruma, ou o cliente é que tem que contratar alguém para fazer isso. E a segunda coisa, esses imóveis que estão, vamos dizer assim, pendentes de pagamento, estão com o banco. Aqui nós chamamos de imóveis... Deixa eu responder uma de cada vez. A documentação, do momento que você me chama para eu listar a sua casa, para eu colocar a sua casa no mercado, eu, quando chego com um pacote, o pacote do acordo, eu vou pedir a você toda a documentação que você tem. Se você paga a prestação da casa, eu vou pedir documento do banco, a última vez que você pagou. Se você é casado, eu preciso do documento seu com a sua esposa. Eu vou pedir toda a história sua. E aí você vai preencher um documento que nós temos chamado Seller Disclosure, que você tem o seller, o proprietário, ele tem que explicar tudo o que aconteceu na casa e tudo o que está acontecendo. A segunda pergunta. Só complementando isso aí. Vamos dizer que tem uma pendência de IPTU em atraso. Quem regulariza isso? O próprio proprietário? Ou ele pode repassar essa dívida para o interessado? Ou ele tem que arrumar antes de vender? Não. Se a casa for vendida como short sale, ele está com problema para pagar, quem vai pagar isso é o banco. Tá? O banco é a pessoa que irá pagar isso no momento do fechamento da escritura. Não, mas se não tiver banco? Se é ele tem que pagar. Você não pode ficar sem pagar o imposto predial. Então não pode vender. Hein? Você não pode vender, porque a prefeitura põe um lien na sua casa. Como chama lien? Uma alienação, né? Uma alienação na sua casa. Tá ok. Tá? A segunda pergunta seria o seguinte: a desocupação, nesse caso de imóveis que estão já em propriedade do banco e que estão ocupados, se for vendido, a pessoa obrigatoriamente ela tem que desocupar ou pode ocorrer caso de ter uma ação jurídica para desocupar? Você, pela lei nos Estados Unidos, quando você coloca uma oferta na propriedade, então eu já sei que o fechamento da escritura, eu coloco uma oferta hoje, eu sei que o fechamento da escritura vai ser daqui a um mês. Hoje é dia 17, vamos fechar no dia 20 de novembro. Dia 18 de novembro você tem que estar fora da casa. E se eu não sair? Aí não tem fechamento. Aí é simples, não vai fechar. Não vendo, também não ganho. O senhor que falou da comissão, eu ganho 3% da comissão, que não vem para mim. Tem propriedades de banco que eles pagam 2%. Esses 2% que eu recebo... Vocês aqui no Brasil ganham muito bem. Vocês não têm noção como a gente ganha bem menor do que vocês. Não estou reclamando, é a realidade. Vocês não podem reclamar. Não, tudo bem. Da comissão que eu recebo, um exemplo, dos 3% que eu recebo, quando esse cheque, a companhia de título envia esse cheque para a Century 21, a Century 21 me tira a franchise da Century 21, eu tenho que pagar automaticamente 6%. Tá? Do momento que eu pago 6% para a franchise da Century 21, eu pago, dá no valor de $50. Eu pago seguro, um seguro de erros e omissões, em caso para me proteger, em caso de algum processo que eu venha receber depois nessa propriedade, e eu pago para os meus clientes, a Century 21, tem um programa que ele fica recebendo durante 5 anos, revista, cartões, sempre é uma coisa, um agrado meu. Então, já desconta $50. Do que sobra, divide por 0,75. Isso é o que eu recebo. Do que eu recebo, 20% já vai automaticamente para o imposto de renda. Então, vocês aqui, vocês ganham muito bem. Tem comissão de 10%, né? Nós não temos nunca tive a comissão mais alta que eu tive na minha vida foi 4%. Eu tive 6% quando eu fui corretora dos dois lados. Eu representei o buyer, e o comprador e o vendedor. Boa noite. Espera aí, tem um senhor lá atrás. Boa noite, boa noite. Oi. Lenise e Oi. Rosângela, queria agradecer a presença de vocês aqui, porque eu vejo assim uma oportunidade muito grande. Não estou questionando nem comissão, nada. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, sobre conhecimento. Leilão, pode fazer leilão online? Não. O mercado não aceita isso? Que eu conheça, não.
é uma pergunta que eu gostaria que fosse esclarecida. A segunda pergunta é o seguinte: se eu trouxer gente de fora, tirando o Brasil, da Europa, da Ásia, para alocar esses imóveis, eu recebo alguma coisa? Recebe. Então, eu não sei se vocês já pensaram nisso. Eu acho que o público de vocês parece que a maioria é latino-americano e brasileiro. É, mas se você tiver, o cliente vem através de você, você tem família na Europa, você tem família em Portugal, na Itália, que querem ir lá, não tem problema nenhum. Você, através da Rosângela, para você poder receber o seu dinheiro, você vai lá e faz a sua E se eu disser para você que a sua capacidade de locação, ela vai ser, durante o ano, numa média de 60% a 70%, você faria uma parceria comigo? Aí já é com a Rosângela. Eu sou americana, não posso trabalhar aqui. Essa é a primeira pergunta. Aí depois você conversa com a Rosângela. Pelas leis americanas, eu não posso trabalhar aqui. A segunda pergunta é com relação a seguro. A pessoa que compra um imóvel nos Estados Unidos, eu não conheço a lei lá, ela pode pagar um seguro? Ela é obrigada a fazer um seguro. Para defender, por exemplo, se ele fica doente e não consegue pagar a prestação. Isso é seguro de vida, é diferente. Não, para pagar a prestação, leilão do imóvel. Seguro, você é obrigado, da propriedade. Da propriedade. Você é obrigado a ter seguro da propriedade hoje em dia. Até condomínio e townhouse você é obrigado a ter seguro. Quando você vai fazer o fechamento da sua escritura, antes de fazer o fechamento da escritura, você é obrigado a ter um seguro. Tá? Seguro, se você ficar doente, você faz um seguro de vida. Eu entendi. É seguro do imóvel. Do imóvel. Para defender a tua prestação que você está lá. Não existe isso. Isso é o seguro de vida. Tá. Então, uma outra coisa que eu queria terminar. Vocês só trabalham na Flórida. Na Flórida. Eu posso ir em outros estados. Você, por exemplo, se eu quiser abrir em Ohio, em Nova York... A minha licença eu não posso vender em Ohio e Nova York. Perfeito. Mas nos estados que eu tenho parceria, eu posso vender. Mas se você fizer prestar lá o que precisa, você pode vender, por exemplo? Posso. Eu, no momento, estou vendendo uma fazenda. Perfeito. Tá? E num outro estado, em Oklahoma. Eu vou com o cliente lá. Perfeito. É só isso. Atrás tinha gente que queria perguntar. Olha, por favor, o senhor pode dar um microfone? Oi, não. Pois não. Eu só queria saber como funciona a exclusividade. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Quem estiver saindo, por favor, não faz muito barulho para respeitar quem está aqui dentro. Eu vejo a exclusividade aqui em São Paulo como a nossa grande dificuldade, né? E lá nos Estados Unidos isso já está enraizado. Eu queria saber a sua visão sobre isso e a que se deve isso nos Estados Unidos e o que a gente precisa fazer ou mudar aqui no Brasil para ter essa cultura também de exclusividade. A força de vocês junto ao Cresce. É vocês que têm. É como nós lá junto à associação em Orlando, junto à Orlando Association of Realtor e eu faço parte da National Association of Realtor. Então, a nossa força é muito grande. Tanto que a taxa, você sabe que a National, a NAR, é a maior associação profissional do mundo. Tanto que agora o governo Obama está dando $8 mil de incentivo para o first time, a pessoa que está comprando casa da primeira vez. Nós, realtors, conseguimos, porque isso ajudou muito a nós vendermos. Nós, juntos, conseguimos que ele estenda isso por mais um período. Então, ele vai estender por mais... Era até novembro primeiro, ele vai estender por mais 6 meses. Depende de vocês. É vocês terem uma parceria, uma força muito grande e falar. Eu sei que tem alguém que está me perguntando, estava com o microfone. O colega já vou aí. O colega fez a pergunta, mas eu vou uma delas, tudo bem. Por exemplo, se o cliente que eu, como comprador, por exemplo, você na sua imobiliária, eu preciso pagar alguma coisa para ir ver os imóveis para o corretor? Ou a segunda pergunta... Não. A MR3 Management, qual é o preço do custo para essa prestação de serviços? Vai depender do tipo de serviço que o cliente vai precisar. Esses que ele oferece aí para
Nós temos uma... Isso aí, por favor, você marcaria uma hora com a Rosângela. Ela tem a lista de todos os valores. Depende do que você vai precisar. Se você quiser que eu vá tomar conta da sua propriedade, abrir a sua propriedade toda semana, tem um custo. Uma vez por mês, tem um custo. Se você quiser que limpe 2 vezes por mês, tem um custo. Ela tem uma ficha. Tem um senhor que quer falar aqui, um momentinho. Posso pegar o microfone? Então, dá licença um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos interromper um pouquinho, que eu vou chamar o nosso diretor tesoureiro, porque senão a TV Cresce vai sair do ar. Ah, ok. Para ele fazer a entrega do certificado, depois a gente continua normal. Ok? Por favor, Gilberto. Bom, é costume aqui da Quarta Nobre a gente agradecer, simbolizado por um certificado, em nome de todos os colegas corretores aqui. Obrigada. São Paulo, né? A gente entrega esse certificado em agradecimento aí, também em nome da diretoria, do presidente José Augusto Viana Neto, para que a senhora guarde como lembrança. Não, vou botar no meu escritório e manda foto para vocês. Nesta Quarta Nobre foi um tema bastante interessante, né? Porque os americanos estavam aí na crista da onda aí, né? De setembro do ano passado para cá. E é uma grande oportunidade aí que essa parceria que você está fazendo com a doutora Rosângela Martinelli, porque se alguém comentar comigo, a partir de hoje, eu estou a fim de comprar imóvel lá na Flórida, onde? Em Orlando, é comigo mesmo. Tá certo? Já vou enfiar 20% no meu bolso. Obrigada. Porque até ontem eu ia dizer o quê pro cara? Fala, vai lá e compra sozinho. Não é verdade? Não é? Hoje não. Opa, é comigo mesmo. Onde você quer comprar essas unidades? É comigo mesmo. Hoje ele é tesoureiro. Não é isso? Não é verdade? Então, eu quero entregar este certificado em agradecimento aí pela sua boa vontade, explanar todo o trabalho de vocês lá. É um trabalho muito bonito. Eu só notei que a comissão é bem menor que a nossa, né? Vocês aqui ganham muito bem. Ganhamos bem, mas vocês têm uma vantagem lá que vocês devem estar vendendo que nem água, né? Imóvel. E a gente aqui sofre um pouquinho, mas vale a pena. Então, Obrigada. Dá também para nós, corretores brasileiros. Então, receba em agradecimento esse certificado em nome de todos os nossos colegas aqui que estão aqui nesta palestra de hoje. Tá bom, Lenise? Muito obrigada. Obrigado, viu? Vamos fazer uma foto aí, tá bom? Vem cá, Rô. Tem Rosângela. Eu quero ficar no meio da mulherada e ficar frio, moçada. Nação a sereia. Sereia do Santos Futebol Clube. Internacional esse álbum. A semana passada picharam aí a minha cidade, né? Agora não. Bom, quem tem mais perguntas? Oi, pessoal. Quem quer fazer mais alguma pergunta? Vamos fazer. Tem várias perguntas. Aqui, ó. Esse senhor aqui, Rosângela, número 5. Número 5. Quem é o 5? O senhor. Vamos lá, rapidinho para todo mundo poder. Eu sou o Jaime Jorge. Tenho 2 perguntinhas para fazer. Oi. A comissão lá tem o mínimo e o máximo para ser negociado com o cliente? Lá a comissão não é negociável. Não é negociável. É imposta. É imposta. É imposta. Americana, next. Certo. Se você não quer vender, procure outra propriedade. Durante a negociação, o cliente vem curioso de saber novidades sobre o imóvel, preço e outras coisas mais. Existe a possibilidade dele fechar o negócio direto com o registro de imóveis? Com o tabelião? Não funciona assim. Como será essa transação? Então, sem perder o cliente? Olha só, gente, por favor, que ele está fazendo uma pergunta super importante. Do momento que coloca um contrato, tá? Quem vai fechar esse contrato é uma companhia de título, que geralmente os donos de uma companhia de título são advogados. Tá? Na hora, nós vamos fazer todo o processo até o fechamento da escritura. Não existe negociação em nada. Aí, quando estiver bem perto do fechamento, vocês vão receber um documento que chama-se HUD, HUD, com todos os números, com o valor final do dinheiro que tem que levar para o closing. Como as coisas lá têm muito... para o fechamento da escritura. Como nós temos muito documento e muita papelada, por isso o motivo de trabalhar em parceria, um dos motivos de trabalhar em parceria, para que a Rosângela possa, que a Rosângela já conhece bastante. O cliente fica amarrado para o escritório. Ele não tem uma escolha. Porque um exemplo...
Não, um exemplo. Se ele está comprando uma propriedade de um banco, o banco que determina aonde vai ser feito o closing, quem vai ser a companhia de, onde vai ser o fechamento da escritura, quem vai ser a companhia de título, o banco que determina tudo isso. Já que a comissão é tão pouca, né? Tão baixa, deve-se fazer bastante negócio. Quantos negócios você consegue fechar por mês? Eu já vendi até o dia de hoje 35 casas. É pouco. No mês? No ano. É pouco. Eu já tive anos que eu já vendi 110 casas. Eu trabalho muito. Muito, muito mesmo. O microfone. Oi. Nós estaríamos fazendo a ponte aqui com vocês lá. E de vocês para nós aqui, porque não tem ninguém lá querendo investir aqui no Brasil. No momento o dólar tá, eu quero, tenho muita vontade de fazer Por favor, isso. eu quero te atender. Mas no momento eu adoro São Paulo. No momento o dólar está muito fraco e as pessoas estão muito desestabilizadas. O americano não está nem saindo para comer. Então já precisa que sair para comer fora todo dia, pizza. Até o movimento de pizza caiu. Então, agora não é o momento. Agora é o momento de vocês aqui, ainda mais que nós vamos estar em transição de governo ano que vem, e com dólar muito fraco, investir lá, que você consegue comprar, como você viu, essa casa aqui por 240 mil. No momento não é para vender, tá? Você compra, segura. Fala da expectativa do retorno. A expectativa do retorno financeiro é um pouco mais à frente. Agora o momento é você comprar e alugar, esperar. Um exemplo, esse condomínio que eu mostrei a vocês é no Summerport, é no Windermere. O Windermere é uma área bem privilegiada, onde mora Shaquille O'Neal, Tiger Woods, aquele Rambo tem casa lá. Então, sabe, é uma área bem... aquela menina, como é aquela maluquinha? Aquela loura, Britney Spears, tem casa, porque ela veio de Orlando, né? Então, é uma área, o Windermere, ele é uma cidadezinha, mas é tudo juntinho, é como se fosse um bairro. E é uma área que determinados condomínios que foram feitos de 2004, 2005, como esse, o Summerport, é uma oportunidade de comprar agora, porque a longo prazo... Hoje em dia, não. Eu, Lenise, tá? Sei que o mercado americano em 2011, porque pelo número de casas, os próximos nós estamos em 2009, 2011 vai voltar. Então, quem comprar agora tá fazendo um bom negócio. Oi, deixa eu pegar o microfone aqui. Vê se depois você responde para mim. Você tem site com as fotos das casas, dos locais? Entre em contato com a Rosângela. Rosângela tem tudo. Que eu, Lenise, eu não posso trabalhar aqui. Não, eu, inclusive, posso perder até a minha licença lá. A Century 21 é muito demais. Mas eu adoro a Century 21. Eu só saio de lá quando morrer. Adoro. Oi. Vocês falaram bastante sobre venda, mas muito pouco sobre locação de imóveis para turista. Por exemplo, turistas que querem sair daqui com um imóvel alugado aqui no Brasil. O que acontece é o seguinte, nós estamos oferecendo um serviço para os nossos clientes. E se eles quiserem, nós podemos alugar as propriedades dele. Tá? Eu não alugo casas de outras pessoas. Eu vou administrar as propriedades do meu cliente. Se você quiser uma propriedade para alguém que você queira ir lá alugar uma casa, entre em contato com a Rosângela, que eu vou te botar em contato, vou passar para ela empresas. Existe esse mercado? Existem, mas hoje em dia esse mercado existe. Eu não faço. O que eu faço, eu administro a propriedade que o seu cliente vai comprar. Tá? Lenice, boa noite. Boa noite. Meu nome é Getúlio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei na dúvida quando você disse que teve uma vez que você recebeu uma comissão um pouco mais elevada porque representou o cliente vendedor e o cliente comprador. Como é que funciona?
Isso eu pude representar. Só para poder fazer a colocação, porque aqui a gente só representa de um lado, né? No caso, o vendedor. Não, lá a Flórida eu posso representar. A Flórida eu posso representar o comprador e o vendedor. Quando eu listei a casa, eu representava o dono da casa, tá? Foi essa casa que eu mostrei para vocês. Eu representava a doutora, ela é uma médica, a doutora Cristina. E eu trouxe o comprador da casa, que é um filipino, tá? Então, eu recebi do lado do buyer e do seller. A comissão era 6%, que era 3% para o buyer, 3% para o seller. Eu recebi 6% de comissão. Entendi. Então, quando aí se está colocando que a comissão é de 3%, 3% é um imóvel prospectado por um outro colega teu lá nos Estados Unidos, mas vendido por ti. É isso? Pode fazer isso. Você pode colocar a sua propriedade no mercado. Eu entro no sistema do MLS, olho, clico lá que eu vou mostrar e eu vou mostrar a sua propriedade. Ou seja, se ele você... ganha, eu não sei se ele está ganhando 3, mas geralmente é isso. Ele ganha 3, eu ganho 3. A lei obriga você geralmente... E se você for ganhar menos, você nunca pode ganhar mais do que o outro lá. Principalmente se você trabalha para a 121. A lei da 121 é muito rígida. Então, eu nunca posso dar para o outro lado menos do que eu vou receber. Entendi. Ou seja, não é diferente daqui, porque aqui também é 6%. Se você prospectar o imóvel e vender, 6%. Se eu prospectar o imóvel e você vender, aí sim é 3 para ti e 3 para mim. Né? Ou seja, não há diferenciação. Quanto a eles falarem a 3% é muito pouco, o que se manda para cá $600, não é pouco nada, né? Isso é uma visão do consumidor final, do empreendedor, como a Rosângela, né? De quem é empreendedor, não pensa dessa maneira. Ou seja, se você tiver 10 clientes para indicar 5, 10 clientes, claro, você ganha no número de indicações. Você vai ganhar no número de indicação e no valor. Se você tiver um cliente que quer comprar uma casa de $500 milhão, você vai ganhar muito mais. Exatamente. Outra perguntinha, você é carioca? Eu sou gaúcha, mas fui criada no Rio. Não perdeu o sotaque de carioca. Quem tem mais pergunta? Ele quer fazer uma pergunta. De nada. Lenise. Oi. Alô. Oi. Pergunto. Existem cadastros que você chamou de MLS que não são com carta de exclusividade ou com contrato de exclusividade? Não. Não. Você tem que ser, para você ter acesso ao MLS, hoje em dia a coisa mudou. Eu posso vender, não sei se quando vocês perceberam que eu estava procurando ali em Orlando, eu procurei o Mid-Flórida. Eu hoje posso vender propriedade desde que a minha licença seja válida em vários lugares. Eu entro ali, clico no lugar, olho a propriedade e vendo para o cliente. Como às vezes eu não conheço, como está acontecendo agora, eu estou vendendo uma fazenda, eu não conheço a região. Eu olhei, mandei tudo para o meu cliente, ele escolheu uma fazenda, eu me associei com outro realtor lá, eu vou ganhar um referral fee, que é o que vocês estão ganhando, 20%, tá? E ele é que vai vender, porque ele sabe todas tudo de fazenda, da cidade, que eu não sei responder. Alô? A Rosângela está ocupada, mas não tem importância. Fala. A R3 é franqueada da Century 21? Não, a Century 21 é onde eu trabalho, que eu forneci, que eu trabalhei. Eu conhecia a Rosângela quando ela foi lá. A R3 Martinelli, aqui é uma imobiliária. A R3 Martinelli Management, lá é outra empresa. São 3 empresas. Ok. Tá? Obrigado. De nada. Tem alguém? Quem quer falar? Edmundo quer falar? Tinha alguém que estava levantando o braço. Alô, Lenise, só mais uma perguntinha, por favor. Quem faz a avaliação do preço do imóvel? É o corretor ou tem alguma empresa especializada que determina um valor para venda? Valor para venda, quem determina é o corretor. Eu tenho armas, eu tenho ferramentas para fazer isso, tá? Eu não posso fazer a avaliação de um imóvel para um banco, porque eu não sou appraisal.
Eu não sou avaliador. Quando tem um agente financeiro, um banco que vai financiar a propriedade, vai uma pessoa do banco também? Do banco que vai. Um appraiser, um avaliador. Eu posso fazer um BPO, que é o que estão se fazendo agora, que é eu posso ir lá fazer é uma opinião de mercado para uma propriedade de um banco. O banco pode me chamar para fazer isso. Tá? É uma maneira que muita gente está ganhando dinheiro. Está perguntando? Complementando a pergunta do colega, do Geraldo, né? Getúlio. Quer dizer, quando você vende um imóvel, o proprietário paga 3%? Não, o proprietário, ele já sabe, quando ele assina o contrato comigo, ele vai pagar 6% de comissão. Tá? Hoje em dia, eu já tive época do proprietário pagar 8% de comissão. Hoje em dia, 6%. Ele já sabe, deixa eu acabar aqui, eu atendo vocês. Ele já sabe que ele vai pagar. 3% é para mim, 3% é para o agente do comprador. Eu sou o agente que representa o dono da propriedade, o proprietário, e tem um agente do comprador. Se eu vender os dois lados, se eu tiver o comprador e o vendedor, eu vou ganhar 6%. Do proprietário? Quem paga é o proprietário. É como aqui, então. Quem está pagando todas essas propriedades de banco são os bancos. Tá? Então, seja essas propriedades short sale e bank owned, quem está pagando são os bancos. Tá. Outra pergunta. Quando você mostrou a lista do MLS, teve uma coisa que me chamou a atenção. Alguns dos valores tinham uma seta para baixo. O que é aquilo? É que pode abaixar? É porque o valor já baixou. Ele entrou no mercado por 260 e começou a baixar. Ele já teve... Já teve um... E pode ter para cima também? Para cima não. Para cima não vai. Depois começa a baixar, não vai mais para cima. Só mais uma pergunta. É fato que nos Estados Unidos só a transação imobiliária intermediada pelo corretor de imóveis? É verdade. Porque no Brasil é uma coisa, né? Os caras põem para vender, depois atravessam. A coisa é muito séria. Você não pode vender uma propriedade se você... A não ser que seja uma coisa assim, entre eu e você, ou uma coisa entre família, entre um amigo. Direito de propriedade também tem. E pode ser feito entre dois amigos? Não, ele pode vender o imóvel dele, mas diretamente... Não, inclusive por medida de segurança. Pode anunciar? Não. Ele negociar pode. Anunciar. Ele pode anunciar, mas não é normal. Você não vê, você não encontra. Você não encontra porque... Um momentinho. Porque não é uma coisa segura. E toda negociação envolve muita liabilidade. Como é que é? Habilidade. Legalidade. Entendi. Tá? Então, não é uma coisa segura. E a pessoa não quer se envolver nisso. Ele não... Porque tem muita lei, muita norma, muito formulário. Não é normal. Muita responsabilidade. A minha pergunta, Denise, é com relação às permutas. Como funcionam lá? Não existe. Não existe? Não, eu tive um cliente no outro dia brasileiro que ele queria dar uma lancha de entrada numa casa. Não existe. Esse é o caso. Mas permuta de imóvel com parte de pagamento a outro imóvel não existe também? Não existe. Você tem que vender um para comprar o outro. Se você tem seu barco, você vende seu barco para comprar uma casa. Lenise, você é muito simpática, além de ser carioca. Olha só, é a primeira vez que eu estou falando. A Rosângela sabe. Eu sempre quis falar para corretor no Brasil. E eu nunca falei para ninguém. Eu falo só para meus clientes, 2, 3, 4. Então eu estava assim quando eu comecei aqui, desculpa. Mas você está de parabéns. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta com relação... Eu tenho alguns amigos que têm propriedade nos Estados Unidos. 90% em Orlando. A gente sabe por quê, porque chega no final do ano, quer reunir a família, em vez de ficar todo mundo no hotel, e acaba indo para lá. E tem o problema da administração, que é uma coisa muito interessante, que achei que a Rosângela enxergou longe, vocês estão enxergando longe. A minha pergunta é com relação a se eu apresentar para você, né, porque ela não pode operar no Brasil, ela não pode vender nada lá, ela não, se eu apresentar para você... Aqui se chama chapelé. Olha só, deixa eu, já vou cortar. É que eu não estou entendendo. Tá. Me defende. Ele quer
fala assim, ele quer que ele vai falar assim, Lenise, cuida da venda do imóvel do meu cliente. É isso, para você poder listar. Seu cliente tem uma propriedade lá. Isso, eu cuido. Aí, isso. Nesse caso, eu posso fazer. Sim. Eu não posso fazer. Isso daí eu não posso. Nesse caso, eu posso fazer. Eu não sei como vai funcionar a parceria, entendeu? Essa é a pergunta. Eu não sei. Você trabalha com quem? Eu posso fazer o seguinte. Não é. Não funciona assim. Eu vou vender a propriedade de um amigo dele. Quem paga quem vai pagar é o seu. Não. O seu amigo vai pagar a minha comissão. Quem vai pagar o referral fee, que é a 121, vai pagar para você. Quando eu chegar lá, eu vou saber como funciona isso internacionalmente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em vez de eu levar cliente para você, para comprar, eu estou ao contrário, mas você tem que receber. Então, a 121 paga um percentual... Atual 20%. É o 20% que a gente... Agora eu tenho que saber o relacionamento da sua empresa. Depois você dá toda a informação para a Rosângela, que aí eu levo e faço tudo. Eu digo para você, a maioria dos brasileiros querem sair rapidinho de Orlando. Tá, se você tiver quem queira sair, que está com uma propriedade, como a gente chama de distressed property, comprou uma... Eu acho que tem que agir com ela, tem que ter uma administração que o pessoal realmente reclama que o problema da administração é caro, nos Estados Unidos é muito caro, mão de obra é caro nos Estados Unidos, e que impede que as pessoas que têm imóveis lá, é um custo, né? Depende de quem você trabalha para fazer a sua administração. Isso daí depende. Mas não tem problema nenhum. Depois passa para a Rosângela. A administração dela, no mercado dela, o preço da administração é diferenciado? Nós fizemos um preço bem diferenciado. Por isso que nós estamos trabalhando com brasileiros. Essa era a dúvida minha. Tá? Um preço bem diferente. Toda a equipe, entendi. E toda a equipe que está trabalhando, todo mundo fala português. Só tem um advogado que fala fala assim, o advogado internacional. Todo mundo fala português, todo mundo brasileiro. Você tem alguma parceria com algum site tipo Veler.com de locação? De locação, não. Eu não faço locação. Se você conhece alguém que queira alugar uma propriedade lá, ou a propriedade... envia tudo para a Rosângela passa para mim, eu passo a informação, ela passa para você. Inclusive, eu vou ver o setor internacional do referral fee. Eu vou fazer uma proposta para você, que se você quiser que eu loque alguma coisa, agora você só... Você entendeu, né? Entendi. Oi. Parceria comigo é... Gente, vamos lá. Olha, por causa do horário também, o pessoal aqui da casa, né? Precisamos nos despedir, mas agradeço a todos a presença, a Lenise que veio aqui, mas vamos ter mais oportunidades. Quem quiser o nosso cartão está aqui comigo. Nós temos um e-mail em comum onde a Lenise pode, sim, responder para vocês. Aproveitem a oportunidade, é uma abertura de mercado, porque eu nunca vi uma empresa americana vir aqui e oferecer 20% ou 1% para nós trabalharmos para vender imóveis para os nossos clientes lá. Quando eu precisei de um imóvel, eu tive que ir para lá. Tá? Então, é isso que a gente tem que focar. É uma chance que nós temos de ganhar. É pouco, é muito, não importa. Estamos ganhando, nunca pagaram nada. Não é? E é isso daí. Mas a gente tinha que entregar. Não, você tem um cliente, me passa o seu cliente. Me trataram assim por diversas vezes. Por diversas vezes, as empresas americanas falam assim, não, mas você não é americano, você não pode trabalhar lá, você passa o seu cliente que eu vendo para o seu cliente. Quer? Não quer? Next. Prazer. Obrigada. Next. Ok? Gente, até quarta-feira. Muito obrigada. Obrigada.